Olá! Esperar o pessoal entrar. Tudo bem, pessoal? Olá! Que alegria! Enquanto eu fui mandar aqui os aviãozinhos. Como que vocês estão? Começaram a semana empolgadíssimas. Tá maravilhoso, né? Casa limpa, roupa lavada, louça limpa, tá maravilhosa. A semana já tá toda ali, ó. Todos os deveres cumpridos para o dia. Ai, isso, gente, dá uma satisfação maravilhosa, olha. Pele tá mara, ó. É efeito psicológico que eu vou falar com a Lari hoje. Mas antes eu queria agradecer vocês por todos os recadinhos de ontem, as mensagens, quem participou. Foi muito legal, foi muito gostoso, né? Tá com vocês naquele momento. E tá gravada, a live fica salva até às 3 horas. E depois a gente tá colocando tudo no YouTube. Eu ainda não divulguei, eu esqueci, mas todas as lives já estão lá. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Bancar o professor aqui. Dá um joinha aí pra mim, se estão me ouvindo bem. Uau! Bom, vamos chamar a Lari. Hoje nós vamos estar com a Lari Campos, falando de uma coisa que as mulheres tanto adoram, né? Cuidados com a pele. A gente não gosta do envelhecimento, mas fazer o quê? A gente tem que lidar com ele, não tem jeito. Durante a semana a gente vai ter bastante conteúdo aqui para quem está acompanhando. Hoje a gente vai falar sobre o envelhecimento da pele. Essa semana a gente vai falar sobre iridologia, que é maravilhosa, com a Rosa Grando. Vamos falar sobre os temperamentos e o visagismo, o impacto que causam com a Ana Pisol. E eu vou divulgando isso tudo com calma para vocês, tá? Mas vai ser muito bacana, super empolgada com a semana. Vou aprender pra caramba. Eu vou chamar a linda Lari, tá aqui, vamos lá, pra gente começar, que ela tem muita coisa boa. Muita coisa. Hoje eu tô de vermelhão aqui, ó, pra iniciar a semana lá em cima, ó. Oi, meu Olá, amor! tudo bem? Tudo! Taquei um batom vermelhão aqui só pra começar a semana lá em cima pra te receber. Como você É isso tá? aí, Tá tudo bem? bem, e você? Ai, que linda. Esse olho verde aí desaforando a gente até pela live. É que eu fiquei de frente para a janela, né? Aí já, Ah, todas as dicas já já aparece. sabe, né? Então, meu anjo, eu sei que a gente tem muita coisa que você vai falar aí hoje. Muito obrigada por se dispor a estar com a gente aqui, a trazer, Imagina. né, esse conteúdo tão maravilhoso. Você sabe que eu sou apaixonada pelo seu trabalho, né? Obrigada. Fica rasgação de seda aqui. Obrigada pela confiança, né? Imagina. E assim, eu sei que a gente está vivendo um momento aí de estresse intenso, né? Então eu vou jogar a bola aí para você rebater aí o que que você vai começar contando pra gente o impacto que isso causa aí na nossa pele. Então, oi, boa tarde, gente. Na verdade, eu acabei preparando um assunto, assim, a Jana jogou a bola para mim e falou: ah, e aí, o que que você pode falar? E eu recebo muito no consultório pessoal reclamando de marcas no rosto mesmo, de envelhecimento, sabe? E aí eu Uhum, comecei a pensar no que eu poderia ajudar vocês, por mais que boa parte do que eu vou abordar aqui seja meio clichê, sobre o que a gente pode fazer para tentar retardar um pouquinho esse processo de envelhecimento. Eu uhum, comecei a pensar para as pessoas terem noção de quanto esse estresse todo que você pode estar passando pode refletir na sua pele.
né? Assim, com certeza vocês já tiveram bastante dicas na parte nutricional com a Francis, já se conheceram um pouco melhor com a microfisioterapia, inclusive tem algumas coisas aqui que eu vou acabar fazendo um link, né? Eu não sou nutricionista, né? Eu sou biomédica, especializada em estética, então, por exemplo, toda essa questão da dieta, eu não posso dar dicas para vocês, mas eu posso dizer que tipo de alimento mais ou menos pode te ajudar a retardar um pouquinho esse envelhecimento da pele. Na verdade, eu acabei focando na parte técnica e tentando mostrar para vocês o quanto esse estresse pode ser danoso e o quanto é importante a gente manter a sanidade mental, manter a nossa alimentação, manter a nossa rotina de exercícios e quanto que, por outro lado, isso pode também não ser tão legal se a gente... Ah, não, agora eu tô em casa, eu vou fazer exercício o dia inteiro, sabe? A gente tem que ter esse equilíbrio, tem que ter tempo para tudo, tem que se observar. Então, é mais ou menos isso que eu vou abordar. Tá bom? Qualquer coisa que vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam. Eu não sei se eu vou abordar tudo Manda na na caixinha de caixinha. pergunta. Eu também posso, pode ser que eu não saiba alguma coisa, então eu me comprometo a responder para vocês depois. Mas então eu vou começar abordando esse assunto também, porque agora a gente está nessa fase de autoconhecimento, para quem está disponível para isso, né? E para quem tem mais tempo e que está levando esse tempo para se autoconhecer, agora é como a gente tem tempo de se observar. Então vocês vão ver que eu vou falar de alguns sinais que vocês podem observar na aparência de vocês, que podem indicar que por dentro vocês estão muito estressados. A Paty falou algumas coisas na semana passada, e o rosto de vocês também fala muita coisa. Mas uma notícia boa, esse processo ele pode ser revertido se você começar a mudar os hábitos. Então, assim, o envelhecimento da pele, ele acontece principalmente por dois fatores. Um que se chama estresse oxidativo e outro que chama encurtamento de telômeros. Pronto, já começou com os nomes difíceis aí. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês. Bom, os telômeros, eles são um pedacinho do nosso DNA que protege os nossos cromossomos. Então, dentro da nossa célula, os cromossomos estão organizados, o DNA está organizado em cromossomos, que são aquelas figurinhas que as pessoas veem de um monte de xizinho e tal. Na ponta desses xizinhos tem como se fossem os guardiões. E eles têm um tamanho específico. Quando você tem algum tipo de alteração, seja por estresse, seja por alimentação, tem vários fatores, ele vai encurtando. E teve um estudo que foi publicado em 2004 que relacionou justamente o estresse com o encurtamento desse telômero. Quanto mais curto a sua pele, a sua célula vai chegando no final da vida dela, e daí ela morre. Então, é importante a gente manter essa saúde dos telômeros, né? Outra coisa que nesse momento pode desencadear um encurtamento nos telômeros é uma depressão, é justamente o isolamento social, um desemprego que pode ser prolongado, né? E crise de ansiedade. Então, gente, vamos se cuidar, porque isso pode ser impresso na nossa pele. Né? Aí, outro processo também, que é o estresse oxidativo, ele já tem estresse no nome, né? Mas ele acontece normalmente quando a gente respira. E o que acontece? Sempre fica, quando a gente respira, uma moléculazinha solta. E eu falo que ela é meio promíscua. Ela vai interagir com várias outras coisas. Ela é super importante porque ela sinaliza que uma célula precisa ser consertada. Mas, por outro lado, quando você tem muito dessas moléculas de oxigênio, ela vai começar a reagir com outras coisas e vai começar a danificar outras células que estão em volta. Então, por isso que a gente não pode ter demais. Só que o que pode acontecer? Quando a gente tem alguma mudança no nosso corpo por envelhecimento normal, quando a gente aumenta de peso, quando a gente tem isso geneticamente, isso já vai acontecendo. Agora, quando a gente se exercita demais, quando a gente fica estressado, quando a gente fica muito exposto à poluição, então esse é o lado bom do isolamento, né? Porque a gente vai ter uma coisa a menos para envelhecer a gente. Quando a gente fuma, quando a gente se expõe muito à radiação UV, todas essas moléculas aí super promíscuas, elas aumentam. Só que, calma,
Porque existem alimentos que a gente ouve falar que são antioxidantes. Então, o que que vai acontecer? Alguns nutrientes que tem nesses alimentos, eles vão se ligar a essa moléculazinha e vão neutralizar ela. Então, por isso que é muito importante que a gente faça uma alimentação bacana, com vitamina E, vitamina A. Pode falar. Lari, eu sou um exemplo disso, né? Porque eu tinha uma alimentação bem desregrada, não lembro bem certo o ano, mas isso já faz uns 3, 4 anos, né, amiga? Sim, E eu tenho 42 anos, gente, sem problema nenhum, tá? Tem linha, o botox tá vencido, tá tudo bem. E só que a minha pele, ela mudou muito quando eu mudei a alimentação, o estilo de vida. E mudou demais, demais, demais. E quem reparou nessa mudança foi essa moça linda que está aqui, que fez um comparativo a gente fez um comparativo com fotos, né, Lari? E ficou sim, muito, muito violenta a diferença. E ela falou assim para mim, tá vendo, Jana? Por que que não adianta só tratar fora? Tem que. Você me deu uma aula aquele dia, né? Você me explicou sim, tudo. sim, Aí é um sim, exemplo, um exemplo. Não tô tão regrada, sim. amiga, mas não uso mais Não, mas hipogloss. Mas é normal, sabe? A gente também não pode falar, não, agora que eu tô nesse processo, que eu tenho oportunidade de cuidar da minha alimentação, eu só vou comer comida natural e não sei o quê. Uhum, Gente, a gente tá estressado. Não adianta, uhum, todo mundo vai ficar preocupado em algum momento ou outro. O que vai claro. diferenciar é se você vai ficar preocupado o dia inteiro ou se você vai ficar preocupado num período. E depois você vai pensar, não, mas o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Eu estou me cuidando, eu estou em casa. E se naquele dia você tiver super afim de jacar, também, às vezes você vai comer um chocolatinho, vai aumentar sua serotonina, vai fazer super bem, né? Então, assim, é saber equilibrar. Eu estou Uhum, contando tudo que a gente pode fazer para melhorar, para vocês terem consciência e informação. Agora, o que vocês vão fazer com isso vai depender de como vocês estiverem se sentindo, tá? Porque, assim, tá todo mundo falando de produtividade, não, tem que ser maravilhoso, tem que tirar todos os projetos do papel. Não se desesperem. O mundo não vai acabar depois dessa, tá? A gente sim. vai passar por isso e vai ficar tudo bem. Se respeitem, tá bom? Aham. É tão bom, né? Jacá, eu faltei Sim. o ovo que o filho ganhou ontem, eu comi dei umas colheradas num brigadeirinho branco, foi maravilhoso. Tô com dor de cabeça Então, hoje, mas faz parte. são as consequências, né? Hum, Então, assim, eu tô dando informação para vocês saberem o que fazer. Mas assim, uma coisa também que você tinha e que é muito sério para o envelhecimento da pele é inflamação. Existe uhum, inclusive um termo que chama inflammaging, que é como se fosse o hum, envelhecimento através da inflamação. Então, o que que acontece? Você começa a colocar tanto processo inflamatório no seu corpo, pelos seus hábitos, pela sua alimentação, pela sua falta de sono, que o teu corpo não consegue reparar totalmente. E aquilo ali vai acumulando de inflamação. E a gente tem visto muito isso no consultório. A Mata aí, que trabalha comigo, esteticista, especialista em cosmetologia, a gente tem conversado muito. Inclusive, uma das coisas que a gente quer colocar para todos os pacientes, independente do tratamento, quando tudo isso acabar, é uma técnica de desinflamação usando laser de baixa potência, que não que tem massa. contraindicação. Então, a gente quer começar com isso, porque a gente sabe que as pessoas não vão voltar no 100% delas. Não adianta a gente colocar, por exemplo, um microagulhamento para diminuir as linhas, se a pessoa vai estar inflamada, a resposta dela não vai ser a mesma. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. É o que eu falei quando eu fiz uns posts ali para chamar o pessoal para a live. A gente tem que pensar em saúde integral, né? Não são só as Sim, linhas, é tudo que está por trás dessas linhas, né? E esse inflammaging que a gente fala, ele diminui o sistema de defesa da pele, ele degrada colágeno, elastina, prejudica a nossa barreira, então a pele fica mais desidratada. Então, assim, são coisas que a gente vai precisar cuidar se a gente não cuidar de tudo que nos inflama, né? Então, assim, eu não sei se vocês viram, mas, por exemplo, a Natura lançou um hidratante que tem prebióticos, né? nossa, Então, não isso vi.
para ajudar justamente a proteger essa barreira da pele. A gente não tem como indicar para vocês, tipo, olha, esse daqui é o melhor hidratante exatamente para sua pele, porque a gente precisa conhecê-la. Mas, por outro lado, é legal de a gente ver que a indústria já está começando a ir para alguns ativos que podem ajudar a diminuir esse processo de envelhecimento mesmo que as pessoas estão tendo de forma geral na população, né? Mais alguma pergunta, amiga, para eu seguir? Alguém tem alguma pergunta? Não Surgiu alguma usando coisa aí? hipoglós na pele já é uma grande coisa. Mas às vezes você precisa de uma reposição, então assim, né? É Só que que, eu por usava, exemplo, gente. Eu usava hipoglós e eu achava que eu estava abafando. Que eu estava só que arrasando no negócio. só que assim, tem muita coisa que não é ruim. O problema é que, por exemplo, a pessoa não sabe higienizar a pele direito, Uhum. tirar aquilo direito. E daí começa a ficar resquício. E daí você começa a ter um monte de consequências que depois para a gente voltar é diferente, é difícil. Sim. A gente muitas vezes no consultório, quando o paciente chega com uma sequência de cuidado com a pele e tudo mais, a gente evita falar para ele, não, joga tudo fora e vamos mudar tudo. Não, porque a gente valoriza o dinheiro do nosso cliente e tudo mais, né? Não, Mas deixa eu só assim, falar eu para a acho. Monique ali, ó. Não, Mona, é que eu falei o seguinte. Eu usei hipoglós minha vida inteira. Só que eu tô com 42 anos. Com 20 usar hipoglós é uma coisa, com 42 é outra, entendeu? Eu passava hipoglós e tinha um resultado. Daí a Lari me explicou que, na verdade, as demandas da pele vão mudando, né, gente? Eu já tô beirando 50. Olha o exagero da sanguínea aqui, ó. Tá bom, vai, segue, amiga. Não, mas assim, até se alguém quiser alguma indicação, assim, eu e a Mais estamos planejando nos próximos dias, nas próximas semanas aí, fazer alguns posts para ajudar vocês a escolher melhor os cuidados com a pele, né? Então, assim, é bem o que a Cris está falando. Se para você resolve, tá tudo bem. Desde que você higienize bem a pele, tire bem o excesso para não fazer uma camada oclusiva, porque é o que o hipogloss faz e é o que muita gente tem, espinha e tudo mais, aí tá tudo bem. Ó, a Má tá até falando, ó, pode ser adaptado de acordo com a necessidade de cada pele. É isso que a gente tem que prestar atenção. Por isso que eu gosto tanto de fazer essa parceria com a Má, porque ela é especialista. Eu tenho conhecimento, mas ela é especialista nisso. Então vamos seguir mais um pouquinho aqui, senão daqui a pouco a live acaba, que já está acabando, e a gente não Não, consegue amiga, chegar no não. final. A gente só tem 10 minutos de live ainda. Calma, temos mais 40. Pode falar. É verdade, não. Nossa, eu achei que a gente ia começar a dar uma hora, ó, bem louca. Enfim, alguns sinais da pele, então, que vocês podem, na pele, no rosto de vocês, né, que vocês podem ver que as coisas não estão indo muito bem. São as ditas olheiras, né? Que tem muita gente que tem genética. As minhas estão camufladas aqui, mas eu tenho um tipo de olheira que é mista. Ou seja, ela é por pigmento, por melanina e também por circulação sanguínea. Ou seja, quando a gente dorme pouco, quando a gente está muito cansado, vocês podem ver que às vezes a olheira acaba acentuando um pouco mais. E vocês veem que quando vocês dormem melhor, a olheira melhora. Então, olha que legal. Já tem uma reversão ali meio instantânea. O que você não pode fazer é ter todo dia aquele monte de olheira que você vê que está sempre daquele jeito. Por quê? Porque daí você tem o sinal de falta de oxigenação naquele lugar, que isso vai levar a sua pele também não estar bem nutrida ali naquele lugar, e que se você tomar sol sem proteção, vai manchar. Então, você tem que cuidar, tá? Então, isso é um dos sinais. Pode usar de exemplo, amiga, porque eu tenho crônica. Ela nasce, ela vive comigo. A minha tá camuflada também, né? Então, tá tudo bem. Outra coisa que muita gente tem. Gente, eu não tô conseguindo acompanhar os comentários, tá? Mas qualquer coisa vocês vão resolvendo aí. Qualquer coisa a Má vai dando umas dicas aí também, amiga, que tá tudo certo. Outra coisa que também fica bem próximo da olheira é a associação de bolsas. Então, por que que elas acontecem? Porque não acontece uma drenagem correta daquela região ali de bolsas, e daí fica aquele líquido acumulado. E aquilo ali o corpo também vai ter que dar conta. Então, também pode ter uma inflamaçãozinha ali associada porque não teve reparo. Outra coisa que acontece bastante quando a gente está estressado. A gente fica totalmente tensionada.
O que que acontece? Vou fazer a live assim agora, eu sou muito expressiva, né? Vou fazer assim, o botão Né? durou menos do que era para durar, porque a pessoa fica assim. Mas isso é normal, mas isso é normal. E durou, muita coisa durou do jeito que deveria durar, porque você também estava num momento de transição de Verdade. alimentação. Mas eu Porque faço assim, demais não isso. tem, Pra não quê? tem procedimento que dure. É o que a gente fala no consultório. Uma parte é nossa, mas outra parte é de vocês. Então, não Uhum. adianta a gente ter o melhor procedimento maravilhoso das galáxias se você não fizer a sua parte, né? A gente sempre tenta estabelecer essa parceria, porque não tem como. A gente não tem como prever como você vai responder, mas a gente tem como indicar o que, que é melhor, como é melhor você se comportar para que ele dure mais, Sim, né? com certeza. Mesma coisa de tomar água e tal, que tá na época dos preenchimentos e tal. E aí, também vou tomar minha. Tá na época dos preenchimentos, a primeira coisa que eu Hum. pergunto quando a pessoa vem perguntar de preenchimento, você toma água? Se você não toma Eu água, ia nem falar adianta isso fazer. agora. Eu reparei Uhum. que quando eu diminuo a ingestão da pele, agora você me corrige aí se é só percepção ou, né? Eu também não sou a lunática que fica olhando para a pele, não. Vou segurar, tá, Má? Pode deixar, vou segurar a pele, vou grudar. Quando eu tomo menos água, porque a gente não é regular, né? A gente é assim. Tem dias que eu tô super regrada na água, no chá e tal, tem dias que eu esqueço. Eu sinto que a linha de expressão, principalmente quando eu passo BB cream ou base, já fica mais marcadinho. Tem a ver ou é pira minha? Tem a ver. Lembra que eu falei que isso aí vai diminuir o teu metabolismo. Você vai gerar um estressinho no seu metabolismo, né? E aí você vai começar a ter mais desidratação. Você já tá com 40 Hum, anos. Então, assim, com dois. o processo, falei 40, tá tudo certo. Tá ótimo. Mas assim, todo dia a gente está envelhecendo. Então, com o processo de envelhecimento, é normal que a gente comece a ter a pele um pouco mais desidratada. Você, com 42, tem a pele mais desidratada do que a minha aos 30. Tem Uhum. pessoas que têm lá seus 50, 60 anos que estão sentindo mais forte caso elas estejam na menopausa. Então, é Uhum. algo normal do envelhecimento. Mas claro que isso de tomar água é algo que, nossa, ajuda muito. É, E não ajuda só a então. pele, né? Porque é um sinal de que teu organismo está trabalhando melhor. Você toma bastante água, teu organismo funciona melhor, pronto, vem no teu rosto, né? Então não é pira. Então toma muita água, gente. Não, Se afoga aí na sim. água. A gente fala que a hidratação vem de dentro para fora, além de vir de fora para dentro. Porque se você não ingere a quantidade suficiente de água, quando você coloca um hidratante, a pele absorve como se não tivesse mais nada. Outra coisa que pode acontecer é a tua pele tentar responder à desidratação com excesso de sebo. Então você fica às vezes com a pele oleosa porque você não hidrata direito, nem de fora para dentro, nem de dentro para fora, né? E outra coisa que tem até aqui numa das minhas coisas de sinal é a acne. Porque nesse momento que a gente está estressado, os hormônios de estresse, eles aumentam. E daí, com isso, aumenta a oleosidade também. Como a Uhum. gente aumenta a oleosidade, o óleo vai ficando sobre a nossa pele, ele vai obstruir os poros e vai ficar com a pele mais sensível. Então, a acne também pode aparecer. E sinais assim gerais que você tá com o corpo estressado, né? Seria, por exemplo, a insônia, que a Paty falou, lá da microfísio, você sempre tá atento para o ataque do leão, né? Então você não descansa e isso acaba refletindo nas suas olheiras, enfim. Quando você está muito estressado, daí não necessariamente para esse momento, mas, por exemplo, os cabelos brancos, quando eles surgem muito precocemente e você não tem isso na sua família, então pode ser um sinal de que você está estressado demais. Talvez seja legal você diminuir o ritmo, né? Mas Eu sigo, você não, eu sigo arrancando, amiga. Não é que eu não tenho, eu arranco. Não mas conta você se não não começou. pode. Você começou a surgir os cabelos brancos muito antes dos 30? Ou Uh-uh. não? Então, isso é Tem, normal? tem 2, 3 anos. Então, isso é normal. Agora, as pessoas que começam a ter muito cabelo branco antes dos 30 e não tem isso geneticamente, é algo para você se preocupar, tá?
Outra coisa é quando começa a ter as lesões de pele, que a Lili comentou, que a microfísio também explica, né, por causa da questão da separação, mas isso também pode ser sinal de que seu sistema imune diminuiu. E aí é algo para você ficar alerta, né? Porque claro que pode ter a questão emocional, que também vai te levar à questão da tua imunidade, mas num momento como agora, o teu sistema imune tem que estar ok, né? Porque a gente se cuida, mas a gente não tem como garantir que não vai acontecer nada. Outra coisa também que a microfísio também explica são as dores de cabeça nos ombros e nas costas, né? Que aí é aquela tensão de estar sempre ali naquele momento de explosão, né? De fugir e tudo mais. Então, tentem diminuir isso, né? E, em geral, o que a gente pode fazer é comer melhor, meditar, seja orar, seja escutar uma música que se sente bem, você tem que fazer alguma coisa que você se sinta bem, que você relaxe, seja assistir um filme se você gosta, sabe? Você sabe, Lari, tomar um chá. que nesse período de distanciamento, eu comentei com o César e acho que você deve falar alguma coisa sobre isso. Eu sou muito do toque, do estar perto, e eu encontrava com pessoas, né? Então, o isolamento, eu tô com ele com o Luiz, mas eu tô com pessoas como agora, por aqui. Chegou um momento da semana passada que realmente subiu muito esse pico de estresse, e eu senti esses sintomas que você tá falando aí. Aí, assim, eu tava conversando com a Paty, né? Fui descalço na grama, sentei ali na grama, fiquei no sol, olhando a natureza ali, sabe? Aquele momento, assim, bem... deixar sair tudo que você absorve, até porque a tecnologia ela é uma maravilha para nós. Mas eu acredito que a sobrecarga que ela traz para o nosso cérebro é muito intenso, né? Então, eu diminuí o contato com pessoa e sobrecarreguei o contato, aumentei muito o contato aqui virtual. Chegou uma hora que eu falei pro César assim, pelo amor de Deus, eu preciso sair, eu preciso olhar um pouco, eu preciso me conectar e voltar pra terra, sabe? Tipo, pisar no chão, andar, isso é muito bom, cara, muito bom. Sim, Fica a dica aí sim, pra vocês. Não e assim, eu não saio já faz um bom tempo, mas assim, eu não sinto essa necessidade extrema. Mas, por exemplo, a Paty estava comentando comigo que ela saiu dar uma volta de carro, sabe? Porque tem momentos que é importante. Onde eu moro aqui, tem muita árvore em volta. Então, por mais que eu não esteja descarregando na terra, para mim é suficiente. Mas assim, outra coisa que eu ia falar mesmo era essa melhora geral aí, que estudos dizem que a gente tem que estar com pessoas amadas. Só que agora a gente não tem essa possibilidade de estar ao vivo. Mas um depoimento meu mesmo é que eu tenho ligado para minha avó várias vezes na semana. E às vezes eu ficava meses sem falar com ela. Então, e eu sei o quanto isso está fazendo bem para ela. Quando ela me escuta, ela, oi, Lari, tudo bem? E não sei o quê. E daí eu pergunto o que ela fez, eu pergunto como é que ela tá passando, sabe? Eu começo a bater papo com ela. Porque ela tá isolada com o marido dela, ela tem um monte de comorbidades, tem 80 anos, o marido dela tem mais de 80 e tem bronquite. Então, assim, eles estão totalmente isolados. E ela não tem esse recurso de vídeo. Então, eu tenho que ligar para ela e tenho que tentar sempre estar presente. E eu sei o quanto isso é bom. Então, agora a gente tem que pensar nesse momento de tentar juntar mesmo. Não posso falar nesse momento assim, mas posso ligar. Eu tenho uns amigos que moram na Nova Zelândia, a gente tem se falado muito mais agora, né? Então, assim, é um negócio que bom que isso aconteceu por esse ponto, porque as pessoas aprendem que não é só ao vivo, que não é só naquele negócio, vamos marcar, sabe? Não, vamos lá, vamos fazer, vamos marcar. Você não pode sair, você tá ocupado? Então vamos falar 5 minutinhos aí no WhatsApp e tal, sabe? Eu acho que é muito pra gente dar importância para isso. Claro. E muitas vezes quando a gente está estressado, isso ajuda a soltar. Então, assim, se não é pelo teu interior, se você preza pela sua aparência física, então passa pela sua pele. Faz pela sua cutis. Tá maravilhoso. Mas também, Lari, a gente também tá se falando muito mais, acho que também por quê? Porque a agenda deu uma diminuída, né?
Então a gente Sim. consegue realmente conectar mais, né? Falar mais, e isso é muito bom. De manhã até de noite a gente tá entrando em contato e vem também um pouco pela preocupação, né? Pois é, mas ao mesmo tempo também é uma coisa que a gente pode ver que existe alternativa, né? Que a gente pode Graças conversar, que a gente pode estreitar a... os laços, né? Independente de um encontro. Eu vejo com as minhas amigas, às vezes, vamos marcar, vamos marcar. Eu Nunca não posso por marca. isso. Ou assim, às vezes tem filho pequeno, né? Tipo, que nem a Rô, minha amiga aí, que acho que ela tá assistindo, ela tava antes. Mas assim, ela tem 2 filhos pequenos e tal, às vezes é difícil de você conseguir encontrar. Então tá, então vamos fazer, junta ali a galera e vamos conversar um pouco, nem que seja 5 minutos, sabe? Pra você ver, ter um pouquinho desse contato é importante, Verdade. né? Então, assim, na verdade, o conteúdo mais forte, né, que eu tinha preparado, tá acabando. Porque, na verdade, não tem muito o que eu dizer, além de falar para vocês usarem filtro solar, né? Pelos danos da radiação e da luz visível, porque a gente não tá fora, mas a gente tá aqui na frente do computador, na frente das Hum, telas. Então, assim, tem celular que tem filtro de luz azul, mas tem outras uhum, coisas que não tem. Então, por exemplo, hoje, o que que eu passei no meu rosto? Eu lavei o meu rosto, passei um antioxidante com hidratante, né? Normal. Tipo, pode ser que funcione para alguns e não funcione para outros esse produto, por isso que eu não posso te dizer se vai funcionar exatamente ou não. Mas, enfim, eu passei isso, passei um filtro solar líquido, e aí, como eu gosto de camuflar, para fazer uma camada a mais com cor, eu passei um em pó. Daí ele tem um efeito assim de uhum, basezinha. Peguei e passei isso, um blushzinho, um rímel, pronto. E já foi suficiente para eu me sentir bem, me sentir à vontade para me apresentar para o mundo, sabe? Me uhum, apresentar para vocês aqui, porque eu acho que isso é importante também, como você se sente. Às vezes você se sim. olhar no espelho, né? E é por isso também que às vezes essa questão do envelhecimento da pele eu quis tanto abordar. Porque às vezes você já tá meio triste, já tá meio assim e tal, e aí você não sabe muito o que fazer. E daí, às vezes, você ia em algum lugar para fazer algum tipo de procedimento que te deixava bem e que agora você não pode ir. Então, assim, Uhum, para você começar a se olhar e se aceitar um pouco mais, entender o que você pode fazer, mesmo sem estar fazendo os procedimentos, e começar a aceitar um pouco melhor essa tua imagem no espelho, né? Se você tem esse tempo sim. e essa disposição. Ali, Para ó, quem Lari, fuma, ó. Aceita que dói menos. e assim, a gente sempre está à disposição para receber quando é possível, né? Os pacientes tentar olhar como um todo. Mas isso não quer dizer que agora que não é possível ter esse contato direto, a gente poder fazer as indicações e tal, que você não pode se cuidar. Por isso que a gente está pensando em fazer essa série de posts aí, poder ajudar um pouco, até pensar em alguma coisa com custo-benefício legal, sabe? Para você ir se Uhum, cuidando. Porque muita gente vai chegar inapto para fazer qualquer procedimento porque vai estar muito inflamado. Então se cuida, mesmo que você queira fazer algum procedimento mais para frente, se cuida, se prepara para estar pronto, né? Para não demorar sim. mais ainda. Para quem fuma, gente, por favor, não fumem mais. Não sei se tem algum fumante aqui, mas a tua pele precisa de oxigênio, tá? Então, não fumem. Dieta com antioxidantes, que foi o que eu falei antes, que a França deve ter abordado alguma coisa, né? Com certeza abordou, mas assim, que eu não lembro exatamente todos os pontos que ela abordou, mas enfim, frutas. Quanto mais vibrante a cor, mais antioxidante tem. Então, por exemplo, as coisas laranjadas tem o beta-caroteno, o tomate tem o licopeno, várias frutas vermelhas tem vários tipos de antioxidantes. Diga. A manta Ah, amarela. mamão? Opa, Mamão, batata doce. Batata doce também tem, né? um pouco. Manga, abóbora, cenoura. Hoje eu fiz uma mistureba de cenoura. Tinha um monte de vegetais na mesa hoje que eu preparei, porque é segundinha. Vamos É, a gente, desintoxicar. a gente sabe o que é bom. Eu não posso indicar nada porque cada um tem uma dieta, às vezes as Não, mas é pessoas que têm eu como tanto restrições. que eu tô lumpa-lumpa. Sim, fica
claro, né? Fica evidente. Mas brócolis, ovos, sabe, gente? Então, tentem o máximo que vocês puderem. Mas isso não quer dizer que se um dia você quiser pedir um delivery de uma pizza, você não pode se dar o luxo. A questão é só que depois você vai ter que equilibrar com isso e vai ficar tudo bem, tá? Diminuir o álcool também, não só não da mão, mas da ingestão. Eu tenho acompanhado muitas pessoas que têm ficado muito ansiosas e têm bebido todos os dias, porque se acalmar, né? Porque o álcool ele tem esse efeito relaxante. Então evitem, porque ele desidrata, assim como tomar muito café. Então evitem para não desidratar. Mas tomem bastante água. Eu tive que diminuir a ingestão de café. Eu percebi que se eu tomava tarde, né, pela ansiedade normal dos dias, eu ficava muito mais acelerada. E automaticamente acelerada, você pensa mais no tempo que você tá. Lari, é verdade, não sei se você sabe pontuar, que o álcool, assim, vou tomar uma taça de vinho, vou dormir melhor. É verdade que não procede essa informação, assim, tipo, o sono não é de qualidade profunda? Não sei se você sabe, se você não souber, tudo bem. Não, eu não consigo te fazer uma justificativa científica para isso, né? Porque eu não pesquisei a fundo mesmo. Mas se você for parar para pensar que o teu corpo vai ter que dar conta daquele álcool, né? Muitas vezes também se você tomar bastante água para contrapor um pouquinho o efeito desse álcool, você vai ficar com o corpo ali processando aquilo e talvez você tenha que levantar para ir ao banheiro várias vezes, então o teu sono não aprofunda muito. Então, assim, isso são coisas que eu consigo pensar. Eu posso procurar e te passar essa informação, mas no momento eu não sei te dizer se realmente, se alguém tiver aí a informação, também estamos abertos para aprender. E fazer uma limpeza gentil. Então, todo mundo está passando aí receitas caseiras de esfoliante. Então, você tem que sentir como a sua pele tá. Porque agora você não tá tão exposto. Então, às vezes, a poluição e tal faz com que a nossa pele vá espessando um pouco, porque ela tá sofrendo agressão, ela tá tentando se proteger. Mas, dependendo do tipo de exposição que você tá tendo, a tua pele pode estar bem diferente, né? Então, você tem que começar a olhar e não esfoliar ela com uma frequência tão grande, porque talvez o ideal agora seja você fazer só uma limpeza gentil mesmo, porque você não tá tão exposta a várias coisas que no dia a dia você tá. Então, é por isso que eu falei, a gente tá com tempo de se observar. Então, vamos olhar para dentro, vamos olhar para o que o nosso rosto está dizendo e tentar tomar as decisões com base nisso. Mas a hidratação, todo dia é interessante, né? Porque hidratação não quer demais, né? E, por exemplo, para essa questão das linhas, que muita gente reclama, quanto mais a gente hidrata, né, Jana? Você mesmo disse que tudo funciona melhor. Então, é bem real. Então, assim, o que eu recebi, por exemplo, de perguntas no meu WhatsApp, né? No meu WhatsApp, não, no meu Instagram, sobre essa live, foi mais relacionada, por exemplo, preenchimento de bigode chinês. Eu não sabia, isso. Eu não sei, eu não iria abordar nada relacionado a esse assunto. O que eu posso dizer para vocês? Muitas vezes o bigode chinês ele é formado por causa de flacidez. Porque o que acontece? Quando a pele ela não fica sustentada, ela começa a cair e começa a formar o bigode, né? Então, muitas vezes a gente acaba não preenchendo o bigode chinês, mas sim tratando o resto da pele, estimulando o colágeno e tudo aquilo suaviza e muitas vezes a gente nem chega a fazer o preenchimento. Então, vocês percebem a importância da gente cuidar da nossa pele, de tudo que envolve ela, para que a gente evite esse tipo de procedimento, que muitas vezes gera medo, tem alguns tipos de complicações que são complicadas, né? Que são difíceis de você lidar. Então, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Rotina de cuidados com a pele. Eu acho que também foi outra coisa que me falaram, é uma rotina básica. Eu acho que você limpar com algum sabão que seja para o rosto, de preferência, né? E que ele não te... Pode falar.
Tem uma pergunta da Dani: como higienizar o rosto com acne? Então, tudo vai depender se o teu rosto vai estar muito inflamado, muito sensível. Porque às vezes esses sabonetes anti-acne, até se amar, precisar me corrigir aí, mas esses sabonetes anti-acne, às vezes eles não são muito gentis com o rosto. E aí eles vão acabar irritando e ressecando mais. Então, assim, às vezes você usa um sabonete, vai limpar e você começa a sentir ele repuxando. Provavelmente ele está sendo muito agressivo para sua pele. Talvez seja legal você mudar. Ou ao invés de usar ele 2 vezes por dia, usa uma vez ao dia. Que daí ele já vai ser menos agressivo para sua pele. Então, tudo vai depender, Dani, da agressividade, da sensibilidade da sua pele. Se a sua pele está muito inflamada, muito provavelmente você teria que usar algum sabonete mais gentil. Agora, se você está com uma acne muito atacada, aí talvez você precisasse usar outro. Depende muito. A gente, no consultório, a gente vai de acordo com o que o paciente tem em casa. A gente tenta adaptar a rotina. Então, usa uma vez ao dia, usa um dia sim, um dia não. Então, a gente vai tentando adaptar com o paciente. Ou então, a gente indica algum manipulado em quantidade pequena para que a pessoa consiga testar e ver se funciona, sabe? Tá. Ô, Lari, eu vou fazer uma pergunta aqui, você e a Má não me queimem em praça pública. Mas assim, ó, quarentena, não quero sair de casa. O máximo que eu vou é dar um pulo na farmácia, mas eu tô com a grana curta, né? Quebramos na quarentena, quebramos na Covid. Então, assim, Sim. ó, fui na farmácia, vamos supor assim, vale. Tô falando isso porque tem muita dica aí que você pega pela internet, tá? Vale lavar o Aham. rosto com shampoo Johnson de criança? Tá, vou fazer uma Ele é mais pergunta. gentil. Ele é Vale? mais gentil para a pele. Tá. Ele não vai ter nenhum tratamento assim, não sei se a Má tem alguma contraindicação, mas ele é mais gentil. Só que assim, sabonete de criança também não é muito, Não, é o shampoo de criança shampoozinho. então, mas é que ele não é tão barato também, né? Ah, não? Mas não é Depende, uns 5, 6 pila aí? Ai, gente, tô por fora. depende, depende do lugar. Mas, por exemplo, se você acha que tá ok, eu acho que é tranquilo, assim. Eu tenho professores, inclusive, que higienizam o rosto dos pacientes antes de começar o tratamento com shampoo Johnson, porque ele Porque é tira bem a é uma sujidade. dica barata, né? Dá para ir lá Sim, comprar na farmácia barata. e lavar o rosto quando tá tomando banho, por exemplo. Ó, a Sim, Monique tá sim. falando que usa o Johnson para limpar a maquiagem sempre. É shampoo, mas rende bastante. Aham. Porque uma gotinha você já consegue tirar bem. E ele não irrita os olhos, ele é para criança, Hum, então ele poderia ser uma alternativa sim. É só que ele não vai ter nenhuma questão de tratamento. Então, por exemplo, para acne, não se funciona. você precisar de alguma coisa realmente para regular sebo ou alguma outra coisa assim, ele não vai fazer. Tá. Mas é melhor do que usar sabão Nada. em barra, por exemplo. Tem gente que usa o mesmo do rosto, sabe? Do Ah, corpo, do corpo. sabe? Então, É é, recomendado o uso de tônico todos os dias? A Monique perguntou. depende, depende do tônico. Por exemplo, você tem a pele muito oleosa, ela tá super reativa e você fica colocando tônico adstringente todo dia. Isso não é legal, Hum, porque você pode estar desequilibrando a tua pele mais do que equilibrando. tá. Tem muita coisa, que depende muito sempre da composição. Então, por exemplo, tem muito tônico aí que tem álcool, e daí ele é muito irritativo. Então, até por isso que a gente quer fazer mesmo essa série de posts lá no Insta do Espaço, porque como a Má é especialista nisso, a gente quer tentar aprofundar um pouco mais nisso para poder ser mais assertivo na indicação, sabe? Sigam o Espaço Lari Campos e cobrem elas do post, tá? Cobre, Sim, achar mágico, vai adorar seguir e fazer o que tem que fazer lá com o rosto. mas vocês podem perguntar, gente, assim, o que a gente puder responder, manda Aproveita, ver, manda pode mandar pergunta. pergunta. Ô, Lari, É, hum. qual é, assim, ó, eu sei que eu brinco sempre que eu não vou chorar porque chorar da ruga,
Porque não dá, é melhor Mas, dar risada, é melhor ter ruga de mas dar risada. mas segurar a emoção também vai gerar um estresse no seu corpo e também vai te dar Não, ruga, gata. com certeza, é melhor não ter nada. Mas assim, falando nessa questão do bem-estar que você estava falando, tal, isso realmente tem um impacto. Bom, a gente já vê pela linha de expressão, né? A pessoa que tá o tempo todo carrancuda ali, sisuda. Eu muitas vezes me pego assim, pra que eu tô com isso aqui assim, gente? Pra quê? Pra que me diz? Fica com a cara assim, vou passar uma fita crepe aqui. Por isso que o Botox, né, é bom para evitar as marcas. Mas tem um impacto nisso conforme o que a gente tá aqui, não tem? Sim, é como eu falei lá no comecinho, por exemplo, depressão, isolamento social, tudo isso vai encurtando os seus telômeros lá, vai fazendo as suas células morrerem antes, porque tudo, e tem muita correlação. Eu tô lendo um livro, quem quiser, assim, é de duas pessoas, uma delas descobriu essa sequência dos telômeros. Então, assim, eles começam explicando tudo, e eles prometem, eu não cheguei lá ainda, mas te ajudar com alguma fórmula para você manter os seus telômeros bacanas, ou então para você aumentar esses telômeros. Porque eu até quando estava estudando aqui para fazer a live, eu encontrei um estudo que disse que depois de 3 meses, com mudanças de hábitos, tem pessoas que conseguiram aumentar até 10% os seus telômeros. Então, por isso que eu falei que isso tem que os hábitos valem a pena a gente mudar. Olha, Né? amiga, A eu gente vou dizer tentar para você. melhorar um pouco isso. Eu não sei se eu mudei os telômeros, mas que a foto minha antes e depois, ela é bizarra, ela é diferente, ela é assustadora. Eu tinha Sim, 30 e sim. poucos anos e eu parecia muito mais velha, falando de expressão, de linha de expressão, né? Da Uhum. pele, do que outras coisas, né? E, ó, a Tem Rosa uma tá perguntando. Rosa. Pode falar, Uhum, pode eu falar, vi. O pode Verisol, falar. ele tem efeito sim, só que tem uma outra coisa que está acontecendo bastante, que é a questão do intestino. Que muitas vezes a gente está com o intestino todo inflamado, né, amiga? E a absorção está lá embaixo, né? Então, como ele é ingerido, a gente tem que tomar cuidado porque também, às vezes, a gente está absorvendo tudo aquilo. Então, Uhum. eu gosto muito de uma técnica que chama intradermoterapia, que consiste em injeção de ativos. Então, dessa forma, a gente tenta equilibrar um pouco mais o corpo para melhorar um pouco essa absorção, para que depois de um tempo a pessoa consiga absorver melhor as coisas. Porque por conta dessa inflamação, muitas vezes as pessoas estão com o intestino inflamado e aí a gente começa a não ter essa absorção. Então, funciona sim. Inclusive, tem uma colega minha que está fazendo um TCC de pós-graduação que vai comparar o uso de Verisol e não o uso, e fazendo radiofrequência, que é um procedimento para aumento para fazer estímulo de produção de colágeno. Então, assim, eu acho que se tudo funcionar nos experimentos dela, a gente vai ter mais uma comprovação. Mas ele é para funcionar assim, só que às vezes vai depender do seu metabolismo, tá? Ó, a Dani tá perguntando que ela fica muito tempo no computador e enruga a testa. Tem alguma dica para mudar o hábito? Passa uma fita. Oh, eu me meti aí já. Puxa, pior. Eu não. Peraí só um pouquinho, que tem um gato aqui que tá aprontando, só um pouco. Peraí. Foi mal, gente. Então, na verdade, é só você se policiar mesmo. Eu não consigo. Passa a fita. Gruda aqui. Não, na verdade, o Botox ajuda para isso, né, amiga? Ajuda, mas, por Ele exemplo, ele paralisa. ele relaxa a musculatura. Então, o que acontece? Às vezes, as pessoas vêm pedindo Botox para mim e mas assim, não seria o ideal no momento, né? Eu até falo com a Má, assim, que a gente tenta educar o paciente, a gente tenta falar tudo que a gente pode fazer, o que seria mais indicado e não tanto, e o paciente que escolhe, porque no fim das contas é ele que vai conviver com as consequências das coisas. Mas assim, o que eu falo com relação ao Botox? Muitas vezes não vai adiantar só isso, porque você pode ter uma flacidez associada e você pode ter Uhum. uma queda de pálpebra, né?
junto. Então, o que acontece? Como ele relaxa a musculatura, tudo que relaxa vai fazer um peso, né? Então, eu vi muito no final do ano umas pessoas que estavam fazendo senhorinhas com bastante excesso de pele, que ficaram lindas, sem ruga, mas com a pálpebra caída. Então, assim, às vezes você vai ter que tratar antes essa região da pálpebra, vai ter que tratar um pouquinho a questão da testa para o Botox ter um efeito legal e não te dar consequências negativas. Então, Olá. realmente, ajuda, funciona, é legal, mas eu acho que a gente tem que associar, às vezes, algumas técnicas. Você Mas sabe no dia a dia, que não tem o que fazer. desde que eu fiz o Botox, pode ser feito placebo, psicológico, sei lá o nome disso, mas eu senti que aqui, ó, ficou muito mais. é, Como fala? Fala aí nos teus termos técnicos aqui. Mais livre, mais arqueando mais. Levanta. Aham, levanta muito mais, as mesmo sem a expressão, né? No... Mas sabe o que que é? É Nossa, porque, assim, pergunta ótima. o Botox, quando ele liga, ele não desliga. O que que acontece? Você tem uma terminação nervosa que chega no músculo. Quando ele se Uhum, liga nessa terminação, ele não desliga mais. O que que o teu uhum. nervo vai tentar fazer? Vai criar um outro pezinho para tentar ligar no teu músculo. Então, aquele lugar que eu relaxei na sua testa, não volta mais a contrair. Tanto que se você olhar, você fazendo assim hoje e você fazendo assim antes de fazer a toxina, as linhas são diferentes. Não revela a minha foto, que era pavorosa. E outra coisa, eu não usei muito aqui. Por Uhum. Não, quê? Porque claro que é, pra não é, gente, ó, não volta mais. pra gente Cara, não, tem pra um gente não, ano. sim, pra gente não ter não perder esse movimento, pra você não ficar com o rosto muito engessado. E olha que eu não usei muita dose, né? Eu Não. usei bem pouquinho. Ó, a Moni tá pedindo se você. Ah, essa pergunta é excelente. Se a Lari, se você indica Bichectomia? bichectomia, qual que é a É. resposta? Então, eu não indico, mas assim, tem muita gente que passa no dentista e o dentista tem uma justificativa funcional, ou seja, a pessoa Morde. tá mastigando demais e fica mordendo. Aí você tem uma justificativa funcional, mas para você fazer contorno facial, eu não indico, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente tem perda de gordura e perda óssea. Então, se você olhar um nenezinho, só um pouquinho, amigo. O nenezinho ele tem o rosto redondinho, de bolachinha, coisa fofa. Então, se você olhar uma pessoa adulta, ela não tem toda aquela fofura. Então, é porque já está tendo perda. Então, a bola de bichar, que é essa bolinha de gordura que se tira, é uma das últimas gorduras que a gente perde quando a gente envelhece. Então, se a gente tirar aquilo, provavelmente depois você vai ter que repor de outra forma, ou com preenchimento, com bioestimulador de colágeno, enfim. Eu Diga. amei quando você me explicou que isso é cara de saudável. Eu Sim, parei de implicar com as bochechas, porque eu passei pelas duas fases, né, Lari? Eu tava com o rosto bem redondinho pela inflamação, que não era nem gordura, porque eu tava toda inflamada. Aí eu perdi sim. muito peso, não tinha mais nem glândula, nem gordura. E daí o que que aconteceu? O que a Lari falou. Gente, eu já tenho 40 anos, vamos falar 40, que fica mais lindo. Eu já não tenho mais aquela pele mais tão firme como uma certa idade, dá uma despencada, envelhece mais. Aí quando ela me explicou isso, eu falei, ai, gente, é tão lindas as bochechas, parei de implicar com elas agora. Vai ser maravilhoso. Eu tenho pálpebra caída. Então, pálpebra caída, sem ser cirurgia, depende de se é constitutiva, tipo, se já é seu isso, se desde muito tempo você já tem isso, ou se é alguma coisa flácida que foi criando ao longo dos anos. Existem técnicas, por exemplo, com microagulhamento, que ajudam a estimular o colágeno nessa região. Existem técnicas com ultrassom microfocado. Existem algumas técnicas para tirar a pele com um equipamento que chama eletrocautério, a técnica chama blefarofulguração, que inclusive eu queria estudar esse ano, mas eu não sei o que vai acontecer, então, a princípio, eu não tenho O que planos é, o que é de pálpebra estudar. caída? Desculpa a Pálpebra ignorância. caída
É quando essa pelezinha aqui cai por cima. Que daí ela cai aqui, ó, e começa a fazer prega, sabe? Porque já tem um excessinho de pele. A gente tem que ter esse excesso para fechar e abrir o olho. Por isso que quando você faz uma blefaro tem que ser tem que ser funcional, tem que manter a função de fechar os olhos, né? Mas tem que tirar aquele excesso de pele quando é o caso da blefaro. E também tem um equipamento que chama Plexer, que ele faz a sublimação. Então, a pele no estado sólido já vira gás, e daí quando recupera, você fica com a pálpebra lisinha. Só que assim, a questão é, nesse momento, não seria legal fazer nenhuma das coisas, porque tudo envolve processo inflamatório. Então, não seria legal fazer agora, tá? Tá. Bom, amiga, agora faltam 5 minutos. Maravilhosa Sim. todas essas informações. Meninas, vão cuidar da pele. Você indica receita caseira, aproveitando essa última dica aí, essas receitas caseiras. Eu tenho uma birra disso, Lari, uma preguiça de misturar mel, tacar mel na cara, óleo de coco, óleo de não sei das quantas, fica lá, ó, abacate. Você indica essas coisas, amiga, para quem tá trancado em casa, não quer sair? Só uma pergunta, né, para saber. Tudo tem indicação, né? Uma coisa que eu não gosto, que eu sei que a Cris indica bastante, porque ela tem bastante seguidoras aí que falam, que ela fala dos skincare da vida, mas que eu acho que é meio complicado se a gente está nesse momento inflamatório, são as esfoliações com borra de café, com açúcar. Açúcar ainda é pior. Por quê? Porque você não sabe como aquele açúcar está cortado, sabe? Você não sabe o jeito que é aquele grano. Ele pode não ser gentil o suficiente com a sua pele, ele pode fazer microlesões que você nem vê. Então, sem julgamentos, Cris. Mas, assim, são coisas que talvez a gente tenha que tomar cuidado. Como a Cris e a Mona falaram, café com mel. Assim, não é tão legal porque ele pode formar essas microlesões, mas o mel, ele tem antioxidante, né? Então, assim, pode ser bom, mas eu não indico a princípio porque a gente não sabe o jeito que esse grânulo tá. Tá. Não, mas só porque assim, é aquela coisa. Deixa a máscara. Ela falou que ela não esfolia. Eu tenho uma preguiça e um nojinho. Amiga, dessas considerações finais, Meu Deus. todas que estão te vendo, foi maravilhoso, mas aí conta aí pra nós. Vende seu peixe. Então, eu não sei muito o que falar, porque, né? Eu acho que a gente já abordou tudo que tinha para abordar. No corpo pode, esfoliação com café, açúcar. Também não é legal, porque o seu corpo, a sua pele é um órgão inteiro, né? Então, se vai gerar alguma lesão ali, não quer dizer que não vai gerar no corpo todo. A gente não tem que pensar, tratou o rosto, é só o rosto. Eu tenho que falar uma coisa, uma experiência que é muito legal. Se hidratem, meninas. Saiam do banho, passem bastante hidratante no corpo, se massageando. Tenham esse momento com vocês, é maravilhoso. Mas assim, se vocês quiserem dicas, gente, é sério, a gente tá preparando esses posts aí de dicas. Até tô conversando com a Má pra gente tentar dar uma pesquisada sobre os ativos, para tentar dar umas dicas legais de produto meio neutro, assim, e sem muito investimento. Então acompanhem a gente aí no Instagram. Eu sei que eu raramente posto, mas a gente tá com uma programação legal. E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem que a gente faça alguma outra live, tipo eu e a Marcela, ou fazer com a Jana. Também. Não, mas para elas lá, então, manda pergunta, manda live, bota essa menina linda para trabalhar lá. E é isso, gente. A gente está à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só mandar mensaginha, tá bom? Faz mais lives, por favor, Lari. Bota o espaço para rodar lá. Porque a gente quer tudo. Eu não tô fazendo live porque eu estou cansada de ver aquelas bolinhas de live no meu Instagram. Eu tô esperando essa poeira baixar um pouco, entendeu? Tá todo mundo querendo ficar na Globo, entendeu? Não, então... amiga, faz no horário que não é nobre. O horário nobre é ruim, o horário nobre trava, ninguém entra, ninguém consegue. Mas no horário que nós estamos aqui, ó, quem quer pegar, pega. Gente, tem gente com um caderninho anotando, é muito engraçado. Eu recebo os prints da live de hoje, as lições, é muito legal. Então mandem sugestões, porque quase ninguém responde minhas caixinhas. Então vamos lá, vamos mandar sugestões.
Me Lari, ajudem a trabalhar aí. falta um minuto. Obrigado, gente. Amanhã nós vamos falar sobre iridologia. Não conhece? Você vai conhecer tudo com a Rosa Granda. Ela é uma querida, tá aqui com a gente. Perguntou sobre o colágeno. A gente vai comentar muito sobre também o envelhecimento, inflamação, tudo isso que a Lari já deu um pontapé inicial hoje aqui. Vai ser sensacional. Quarta e quinta nós vamos falar sobre os temperamentos e o visagismo. Beijo, Lari, obrigada por Beijo. você, amiga. Fica com Deus. Tchau. Ó, faz o print aí. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Beijo.